eu gostaria de ler no livro de João, né? O Evangelho de João. Meu Deus, cadê os Joões dessa igreja? Aleluia. Livro, né, do evangelista que escreveu, João, no capítulo 21. Aleluia. Versículo 15. Aleluia. Deus está neste lugar. E aonde Deus está, tudo pode acontecer. Aleluia. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque ele lhe disse pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Queridos, todos conhecem essa passagem de João, capítulo 21. É uma passagem muito interessante que conta e narra a história dos discípulos pós a ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia, aleluia. E ele aparece aos discípulos, e essa passagem é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos. Especificamente para Pedro, a primeira vez que Jesus apareceu foi para as mulheres, e depois a Pedro. E essa terceira vez Jesus aparece a eles, confirmando um chamado. Olha que interessante, quando Pedro foi chamado por Jesus, ele estava fazendo o quê? Pescando, aleluia. E Pedro era pescador, irmão, o cara era bom. E naquela época, quem pescava, né, tinha bastante recursos, porque morava numa região litorânea, a região ali do mar de Tiberíades, no mar da Galileia, e vivia da pesca Pedro e seu irmão André. E Jesus vem chegando junto às margens e começa a ministrar, começa a desenvolver o seu ministério. Então, ele pede o barco de quem emprestado? Pedro. Ah, meu Deus. Só que, antes de Jesus pedir o barco emprestado de Pedro, Pedro passou a noite inteira pescando. E Pedro sabia tudo sobre mar. Pedro sabia tudo sobre as ondas, o vento, a linha, a rede, a isca. Pedro sabia qual era o melhor lugar, qual era o melhor horário para se pescar. Porém, a Bíblia vai dizer que naquele dia, nada pescou. Até que de repente aparece um galileu, por nome chamado Jesus. E Jesus vê a exaustão de Pedro e vê que o barco estava vazio, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam lavando as redes. Ele estava desistindo da pesca. E olha que ele era especialista em pescar. Ele vivia, sustentava sua casa, sua família da pesca. E Jesus chama Pedro e fala: Pedro, esse barco está vazio. Me empresta. Me empresta o seu barco que está vazio. E Pedro, ouvindo isso, disse: Senhor, fique à vontade. Jesus então sobe no barco e começa a ministrar. E após o culto, vem uma palavra profética: Pedro, lance a rede no mar. Lance a rede novamente. Agora eu queria que você entendesse comigo. Pedro tinha pescado a noite inteira. E ele não tinha pego nada. Que frustração para um pescador. Irmão, eu sou ruim de pesca. Eu gosto de pescar, mas eu sou muito ruim. Então, misericórdia. Aleluia, não, misericórdia. Irmão, que luta é pescar, irmão. Porque a pesca, ela traz a paciência. Quem não tem paciência, vai pescar, irmão. A Bíblia manda orar, mas eu dou outra sugestão também. Pesca e ora também. Porque vai te trazer a paciência. E Pedro estava frustrado, porém Jesus estava no cenário. Jesus tinha chegado no momento exato da frustração. E talvez você chegou aqui desse jeito, na família do reino, de tanto ter remado, de tanto ter buscado, de tanto ter lutado. E já estava quase abandonando o barco. Mas ele chegou aqui. O interessante é que Deus chega no momento certo, na hora certa. Deus não chega atrasado nem adiantado, ele chega no momento exato.
E quando Deus chega, Ele chega para resolver a situação. Então Ele chama Pedro e fala: Pedro, vai em alto mar e vai e joga a rede. Aleluia. O interessante é que Pedro não tinha muito conhecimento de Jesus. Ele não tinha muito aprendizado de Jesus. Mas ele sabia que algo diferente havia naquele homem. E ele disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas tem uma coisa, sobre a tua palavra, sobre, aleluia, a tua palavra. Oh, levante sua mão que eu quero começar a profetizar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem palavra de Deus vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a família. Não importa o cenário que você está vivendo, não importa a situação que você está passando, tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ele não te esqueceu, Ele não te deixou, Ele está contigo, Ele está contigo. Ele vai resolver essa situação. Então Pedro, eu vou agilizar aqui o cenário. Então Pedro volta e lança a rede. E o que acontece? A rede se enche. Porque que quando Deus manda, algo tem que acontecer. Porque quando Deus fala, o sobrenatural se move. E Deus nos deu uma palavra para o ano de 2024. 2024 é o ano do governo. Aleluia. Quantos querem governar em 2024? Aleluia. Então, segundo a palavra de Jesus, Pedro então pesca. O interessante é que na noite passada Pedro estava frustrado, porém ele não desistiu. Pedro não disse: Senhor, sinto muito, I'm sorry, não quero. Estou sem braço, já estou cansado, olha os meus companheiros aqui. Porém, o que Pedro tinha de qualidade é que ele era raçudo. Era um crente valente, irmão. Era membro do nosso apóstolo Pedro Medina. Sangue no olho. O homem era forte, irmão. Ele disse assim: não importa se eu estou sem braço, sem perna. Deus mandou, eu vou fazer, ponto, e acabou. E Deus mandou, ele disse assim: então agora eu vou dar o meu último gás, minha última força. E ele entrega tudo. E quando ele começa a puxar a rede, ele sente algo diferente, algo estava pesado. E de repente começa a vir aquele cardume. Eu creio que Pedro acertou no cardume, pastor. Meu Deus! Jesus mandou os peixes mudar a rota e foram direto para a rede de Pedro. Aleluia! Aleluia! A bênção do Senhor vai te alcançar. Se ela está em alguma direção, ela vai ir em tua direção. Ela vai mudar de rota, mas ela vai te alcançar em 2024. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. E eu declaro que nenhuma promessa cairá, mas se cumprirá.